Propósito e condição. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo, hoje Êxodo capítulo 19. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela consta ali os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha fazer parte, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, capítulo 19. Depois desses pedidos, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 6, que diz: No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Portanto, o que nós percebemos aqui é que já passaram, como diz ali no versículo 1, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Portanto, passaram 3 meses. E quando nós olhamos lá em Números, capítulo 10, versículo 11 e 12, diz o seguinte: No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Portanto, aqui vai falar que isso aconteceu no 20º dia do segundo mês do segundo ano. Isso nos leva a entender que o povo ficou ali diante do Sinai cerca de um ano. Então, um ano ali no Sinai. E durante esse período ali no Sinai, o Senhor revelou muita coisa, fez muita coisa. A gente vai ver aí o estudo aí agora até o final do capítulo de Êxodo, o que aconteceu durante esse período. E outra coisa que a gente precisa observar aqui é a respeito dessa aliança, desse pacto que o Senhor vai fazer com o povo. Então, versículo 3, ele vai falar: Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Portanto, agora o Senhor vai chamar o povo de Israel para um pacto, para uma aliança diferente da aliança feita com Abraão. Ali com Abraão, o sinal da aliança era a circuncisão. Agora, o sinal da aliança será os mandamentos, que a gente vai perceber aí no estudo de amanhã, no capítulo 20, próximo capítulo, que vai falar a respeito dos 10 mandamentos. Portanto, a gente observa ali essa aliança, então, que o Senhor vai fazer com o povo. Mas para que ele chama o povo? E ele vai falar aqui no versículo 4: Vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim.
Portanto, a forma como o Senhor conduziu esse povo, cuidando desse povo, a gente vai perceber que o Senhor sempre volta para a natureza para mostrar como ele age, e aí, ali na natureza, ele vai pegar exemplos da atitude do que ele tem feito com esse povo, de como que ele tem cuidado desse povo. Era algo natural para eles, algo que eles estavam ali acostumados e, portanto, então, eles viam isso. E aí ele vai falar, versículo 5: agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, e essa aliança é o que falei aqui, que vai aparecer aí no próximo capítulo, capítulo 20, que são os 10 mandamentos. Então ele fala: e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Portanto, o Senhor chama para essa aliança, mas ele coloca aqui algo que é necessário para preservar essa aliança, que é o que? É obedecerem fielmente aos mandamentos. Portanto, o que o Senhor coloca aqui para esse povo, para que ele venha permanecer nessa aliança. E qual que é a aliança? Que eles venham ser então uma nação santa, que eles venham ser um reino de sacerdotes. E entenda qual que é a função do sacerdote. A função do sacerdote é servir a Deus, mas a função do sacerdote também é servir ao povo. Portanto, um sacerdote é um intermediário que existe entre Deus e o povo. Portanto, essa nação, e o Senhor fala aqui, né, que toda a terra pertence a ele, que é o que ele fala aqui, né? Então, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Portanto, esse reino de sacerdotes é aqueles que vão intermediar o relacionamento entre Deus e o restante das outras nações. Eles serão um exemplo, eles vão servir ao Senhor e serão a referência de como se deve servir ao Senhor. Essa é a função do sacerdote. O que acontece é que esse povo, ele se perdeu, e nós já conhecemos a história, sabemos o que vai acontecer até chegar ali em Jesus. Então Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, o representante que existe entre nós e Deus, é Jesus. Mas Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele vai falar então que vocês, porém, e Pedro está escrevendo para os cristãos. Ele não está escrevendo para judeus, ele está escrevendo para cristãos, para os seguidores de Cristo, para os discípulos de Cristo. E ele fala assim, versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, a gente percebe aqui que a função que era do povo de Israel passa a ser para nós agora cristãos. Mas, voltando para cá, o Senhor chamou e colocou então o povo de Israel nessa condição. Ele chamou para um propósito, e a condição para que eles viessem cumprir esse propósito seria a fidelidade deles com relação à sua lei. E o que a gente percebe também aqui que Pedro fala para a gente, ele vai falar então aqui no versículo 9, né, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele fala que o Senhor nos chamou para anunciarmos as grandezas dele. Nós fomos chamados com um propósito, que é anunciarmos as grandezas dele. Qual que foi a grandeza que o Senhor fez para nós?
é a salvação. Portanto, o Senhor nos chamou para pregarmos o Evangelho. A nossa função como povo dele é anunciarmos o Evangelho. Essa é a nossa função. E ele vai falar que quem crer e for batizado será salvo. Portanto, a nossa função é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, que é ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós, cristãos, fomos chamados para pregar. Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 17. Essa é a nossa missão. O que acontece é que existe uma relação também entre nós e os mandamentos. Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, ele fala: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, nós demonstramos que amamos o Senhor quando nós procuramos conhecer os mandamentos e os praticar. Só que existe uma diferença aqui para nós que é bem notória. A salvação, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vai falar que a salvação é pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus, e não é por obras para que ninguém se glorie. Portanto, nós não somos salvos pela obra que fazemos, ou seja, nós não somos salvos se cumprirmos o mandamento, porque a gente vai descobrir que ninguém consegue cumprir plenamente os mandamentos, não é verdade? Você não vai conseguir cumprir desde toda a sua existência os mandamentos. Mas porque nós fomos salvos, nós procuramos cumprir os mandamentos. Então, quando nós olhamos para os mandamentos, um primeiro olhar para o mandamento, a gente vai descobrir que a gente merece a morte. Porque você vai descobrir, estudando a fundo os mandamentos, que se você quebra ali qualquer um dos mandamentos ali, você então é passível ali de morte. A sentença que é dada é a morte. Na maioria deles, morte por apedrejamento. O que acontece é que Paulo vai falar lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque a sentença para a quebra do mandamento era a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, nós somos salvos pela graça. É isso que acontece conosco. Então, no primeiro olhar, quando nós olhamos para os mandamentos, nós percebemos ali a nossa miséria humana, onde nós não conseguimos cumprir os mandamentos. E aí, quando a gente olha para a cruz, nós vemos Jesus pagando o preço por nós. E aí nós vamos aos pés de Jesus, por gratidão, movidos de gratidão, perguntando para ele como que nós podemos demonstrar gratidão pelo que ele fez ali na cruz do Calvário. E ele vai apontar então para os mandamentos e vai falar: cumpre os mandamentos. Portanto, nós procuramos cumprir os mandamentos, não é para nós sermos salvos, mas porque nós fomos salvos, nós procuramos cumprir os mandamentos, porque como lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, ele fala que aquele que conhece os mandamentos e os pratica, esse é o que o ama. Então, nós queremos demonstrar amor para ele, pelo que ele fez na cruz do Calvário por nós. Essa é a nossa motivação, a gratidão. Portanto, precisamos compreender essa relação entre a salvação e os mandamentos. Tiago vai falar que mostra-me a sua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Portanto, as nossas obras não nos salvam, mas as nossas obras demonstram que fomos salvos. E a motivação, como falamos, é a gratidão pelo que o Senhor tem feito ali, fez ali na cruz do Calvário por nós e nos salvou. E a minha pergunta
para a gente encerrar aqui, é: você conhece os mandamentos e você procura cumpri-los? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.